Paz do Senhor, galera, como é que você está? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel. Nós vamos apresentar hoje o nosso INIDcast. Eu estou aqui junto com ele, o nosso segundo apresentador, o Matheus. Se apresenta pra galera, Matheus. Salve, pessoal! Estamos aqui mais uma vez aí para fazer história no nome de Jesus. Esse é o primeiro de muitos, não é, Gabs? Com certeza, cara. E é o primeiro de muitos na intenção de te abençoar, na intenção de levar cada vez mais conteúdo cheio do Espírito Santo pra você, de, assim como o Espírito Santo tem transformado as nossas famílias, as nossas vidas, a nossa história, também faça isso na sua vida e você veja, a partir desses testemunhos que nós vamos ouvir aqui, o que o Espírito de Deus pode fazer em alguém que se deixa ser usado. Amém? Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu amo de paixão, ela é muito importante na minha vida, no meu testemunho, na minha trajetória. Tenho certeza que também, assim, para o Matheus, também para a nossa igreja, para a nossa célula. Nós temos o prazer de receber hoje, nessa tarde aqui conosco, Carolina Fidalgo. Maravilhosa! A paz do Senhor para todo mundo. É muito prazer, estou muito feliz de ser convidada por esses meninos maravilhosos para estar aqui hoje. E é isso, vamos com tudo falar, deixar Deus usar a gente também. Glória a Deus, cara, glória a Deus. E a gente já quer começar sabendo quem é você, qual a sua formação, quais são suas especialidades. Conta pra gente um pouco aí quem é Carol, por Carol. Então vamos lá. Eu sou psicóloga de formação, sou psicóloga desde 2015, eu sou psicóloga clínica. 2 anos depois, um pouquinho mais pra frente, de 2019, eu fiz um curso de terapia floral, que eu acredito que me auxilia e me ajuda muito em relação a cuidar da saúde mental também. E eu tenho a formação com abordagem em TCC, que é a cognitiva comportamental, muita gente conhece, é uma teoria mais dinâmica. E também sou pós-graduada em psiconutrição. Muito bom. Muito bom. A pessoa aí, ó. É uma pessoa cheia de especialidades, gostei. Essa psiconutrição é muito interessante, assim, de você não comer que nem um retardado compulsivo, né? Aquela de, meu Deus, eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comer também. E assim, eu falo com certa propriedade, porque eu já fui essa pessoa, então galera, tamo junto, tá? Se você é aquele cara que tá triste e você quer comer alguma coisa, se você tá muito feliz, você pensa em comemorar comendo alguma coisa, tamo junto, tá? Mas Jesus tá me libertando, aleluia. Quase isso, quase. Muito bom, né? Muito bom. Cara, beleza. Então a gente já sabe aqui que você é uma pessoa gabaritada, pra glória de Deus. Amém. Então, cara, uma coisa que a gente sempre vê, assim, que foi muito tradição para os cristãos, aquele negócio de, cara, a terapia, a psicologia, a psiquiatria, muitas vezes era uma parada muito isolada, casos extremos, pessoas que loucos, manicômios, etc. E com o tempo isso foi mudando. E a gente também viu que tinha um pouco de preconceito no sentido de não, se você tem um problema com relação à sua mente, é só Jesus que pode resolver. Se você tiver um problema na coluna, você pode ir no ortopedista. Se você tiver um problema no coração, você vai ao cardiologista. Problema no dente, dentista. Mas problema na mente, só Jesus. Não tinha um especialista aqui no meio, no senso comum dos cristãos, que pudesse ser procurado para esse tipo de problema. Tinha, né? Mas havia um estereótipo, né? Pra ninguém procurar. Exatamente. Esse estereótipo. E esse estereótipo agora tá mudando aos poucos, né? Então, qual é a importância pra gente da terapia, da psicologia, do psicólogo? Muito legal essa pergunta, porque ainda existe muito essa ideia de que terapia é pra louco, né? E um louco, assim, você não precisa nem de grandes coisas. Se você já tá chorando por nada, você é louco, talvez já possa ir e tudo mais. Eu gosto de abordar muito com os meus pacientes que nós temos um triângulo, né? Então é corpo, alma e espírito. Os 3 caminham juntos, não tem como caminhar separado. Então vamos pegar um caso, por exemplo, de uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, ela não tá só com falta no espírito, ela está com falta na alma, que é a nossa mente, e ela está com falta no corpo, que é a atividade física, é você cuidar, literalmente onde a gente fala do nosso tempo.
Então, quando a gente entende que eu preciso estar com esse pilar alinhado, os 3 precisam estar funcionando, a gente entende a importância da terapia na nossa vida. É Porque verdade. um não anula o outro, É. né? E a gente tem essa ideia de que a única coisa que pode ser anulada é a nossa mente. É, Então, assim, tá tudo bem, como você disse, vamos para a igreja, vamos louvar, vamos orar a Deus e vai ficar tudo certo. E, na verdade, não é bem assim. Vai ficar tudo bem desde que você também cuide da sua alma, que é a sua mente, e você cuide do seu corpo, que também vai fazer total sentido. Então, acredito que seja esse pilar que caminha junto pra gente entender que não é mais loucura, né? É alinhar os 3 pra conseguir fluir certinho. Pô, que legal. Eu acho muito interessante e foi algo que me ajudou muito na terapia, justamente essa ideia de você ter as ferramentas certas para pensar da forma certa. Porque é fato que Cristo cura todas as coisas, assim como cura uma doença física, também uma doença mental e também uma deficiência, né, de algum hormônio, algo do tipo. Jesus pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para ele. Mas eu costumo dizer que Jesus ele curou a sogra de Pedro de uma febre porque na época não tinha dipirona. Senão ela teria tomado uma dipirona e ela não estaria com a super febre, né, a ponto de passar o dia todo na cama, porque o versículo em sequência ela é curada por Cristo, então ela já começa a servi-los. Né? Então, assim, se houvesse dipirona naquela época, eu imagino que Jesus não precisaria ter curado, né? Mas, enfim, é só uma suposição. Mas o que eu quero dizer é que é importante que a terapia traz essas ferramentas para você pensar da maneira correta. E isso também é pensar da maneira correta com relação a Deus, né? A palavra, o que está escrito. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como você vê essa relação, sabe? De poxa, eu tenho que pensar certo e entender como lidar com isso, sabe? E também lembrar das questões divinas, né? E aí a gente entra posteriormente sobre ansiedade, depressão, síndromes e etc. Mas conta um pouquinho pra gente disso. Eu acho legal porque tem uma parte da Bíblia que ajuda muito a gente em relação a isso. Principalmente na hora que o próprio Jesus fala: minha alma está profundamente triste. Então é exatamente nesse momento onde a gente entende que o próprio Jesus também teve a dor da alma, que foi a dor mental. Então não significa que ele tinha um enorme problema mental, vamos dizer assim, psicológico, e nem que ele abandonou ao Pai, mas ele precisou passar por esse processo, ele precisou sentir essa dor na alma para ele entender que tá tudo bem, eu não me afastei de nada. Então, desde que a gente pega essa parte da Bíblia, como várias outras, que a gente vê psicólogos usando, psicólogos cristãos, né, usando partes da Bíblia, a gente entende que esta questão já diz tudo. O próprio Jesus sofreu uma dor na alma. E aí a gente entendendo isso, é claro que na época também não tinha um psicólogo, mesmo porque a gente fala que ele é o psicólogo dos psicólogos, né? Ele é o principal de todos. Mas ele não abandonou a dor dele, ele acolheu a dor dele. Ele não simplesmente falou: não posso sentir isso. Não, meu pai está me abandonando. Ele sabia que ele estava ao lado dele. E mesmo assim, ele continuou sentindo essa dor e tentou acolher, porque na época não tinha. Hoje em dia a gente tem recursos onde a gente pode procurar um psicólogo para ajudar nessa nossa, vamos dizer assim, tristeza profunda da alma e continuar com o nosso pai, indo na igreja, em comunhão, orando, enfim. Que legal, muito bom isso que você falou. Apontando para esse mesmo evento, Jesus ele fala assim: a minha alma está profundamente triste. E quantas vezes a gente está nessa condição, nessa situação, mas a gente não fala, né? A gente não externa, assim, talvez pelos traumas que viveu na infância, etc. Mas falando de Jesus como exemplo, ele vai e fala para os seguidores, né, os discípulos ali, tecnicamente, né, olhando, né, o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre. E então vem o mestre e assume uma fraqueza diante deles, né? Sim. E algo tão profundo, né? Ele vira e fala para eles: minha alma está profundamente triste, como numa agonia mortal. Na sua visão, né, com toda a sua expertise, todo o seu know-how, como você vê essa ideia, primeiro, do mestre estar se abrindo diante dos seus discípulos,
né? Mesmo que nessa ordem de hierarquia seja diferente, mas porque hoje tem muita gente que não consegue fazer isso, né? Não, eu só vou falar com quem é igual ou maior, e isso é Sim. muito horrível. E a segunda coisa quão libertador é fazer isso que Jesus, como psicólogo dos psicólogos, fez de externar essa sensação tão forte pra ele. Eu acredito que nesta parte ele quis mostrar muito o quanto que todo mundo é igual. Eu acho que esta foi a mensagem que ele deixa. Ele, por ser o líder, né, e ele mostrar essa fragilidade, porque todos mostram fragilidade o tempo todo. E ele, por ser perfeito como é, por não errar, já tem aquela visão das pessoas, que é o que muita gente tem hoje em dia. Né? Aquele fulano é perfeito, a rede social. A rede social é perfeita, a vida daquela pessoa é perfeita, ela não erra, ela não tem angústia, ela não tem problema. E aí quando aquela pessoa começa a falar dos problemas dela e aquela outra enaltecia tanto, ela falava, caramba, essa pessoa também tem dores, essa pessoa passa no psicólogo, vou no psicólogo. Porque agora a pessoa que eu me identificava passava. E eu acho que lá atrás ele já queria mostrar isso. Não precisa de muito. Eu estou triste, eu estou profundamente triste. E eu quero mostrar pra vocês que tá tudo bem. Não é porque eu estou profundamente triste que eu vou carregar essa tristeza pra sempre e que eu vou abandonar todo o resto porque eu estou profundamente triste. Eu acredito que essa passagem mostra exatamente sobre isso. Todo mundo é igual e você tem que se comparar à sua dor do momento e não em quem vai ter uma dor maior, quem é melhor, quem é acima, quem é abaixo. É o que você tem no momento. Como que eu consigo lidar com esta dor do momento? Com quem que eu procuro ajuda? Aí a gente volta lá no comecinho que o Má falou. Tô com dor de dente, eu vou no dentista. O psicólogo vou falar com um amigo. O meu amigo já teve um problema parecido, eu vou lá com ele. São dores diferentes, cada um tem a sua tristeza diferente. Mas quando um começa, é um joguinho. A gente derruba um, todo mundo consegue ir da mesma forma. E pra mim esse é o melhor exemplo que eu passo pra todo mundo. O próprio Jesus falou. Então tá tudo resolvido. Se o principal, o top dos tops são... Exato, e essa é uma questão importante porque por muito tempo os cristãos consultavam os pastores, os líderes, né, os discipuladores e tudo mais. E a gente sabe que pela graça de Deus, pelo poder de Deus, eles são usados, são abençoados e tudo mais. E eu também vejo que tem muitos pastores que eles gostam, eles querem ter eles querem fazer psicologia. Eles querem também ser... Por exemplo, o pastor Silas Malafaia é psicólogo. Teófilo Hayashi. Né, o Teófilo Hayashi, exatamente. Então, são pessoas relevantes, pastores, que têm formação. Eu vejo, né, que no passado tinha muito esse negócio, assim, tipo... Tinha casos em que os pastores, na limitação técnica deles, eles iam até certo ponto. Porque seria como alguém falar assim, eu tô com um problema no estômago e tudo mais. As nossas mães, as nossas vós, elas até sabem como, né, fazer com que a gente melhore. Mas elas não são gastro. Né? Elas não são um profissional, um médico. Né? Então, isso que eu tenho visto, que tipo, as pessoas estão agora vendo que elas precisam de um especialista. Né? E eu acho que esse é o equilíbrio que a gente tá até conversando aqui. É possível equilibrar fé e ciência? Até que ponto a gente pode falar assim, não, isso daqui eu vou buscar em Deus, porque eu já ouvi você falando de relatos com relação a isso. Tem muitos pacientes que você fala, isso daqui você precisa buscar em Deus. Exatamente. Né? Como que é essa dinâmica? Como que você faz para associar fé e psicologia? Quando a gente entende que é o que eu falei, um não anula o outro. Só que não pode existir um fanatismo para nenhum dos dois. Tem pessoas que acreditam que só a psicologia pode me salvar e não é a psicologia, os medicamentos. Quero passar num psicólogo para ele poder já me receitar 10 remédios, eu vou tomar, tá tudo resolvido. Eu vou só ficar na fé mesmo, eu vou ficar orando todos os dias e eu vou ser curada, porque uma hora o Espírito Santo vai bater aqui, vai falar, pronto, foi. E por muitas vezes aquela pessoa ela consegue se curar daquilo. Só que não existe cura para doenças psicológicas. Existe silenciar. Existe fase da vida. Então você estava numa fase em que você estava muito propenso, né, a sentir um tipo
de emoção mais aflorado. Naquele momento, você precisa cuidar e você vai silenciar, e é onde entra a sua fé, e ela te curou muito mais rápido, mas você, cientificamente, não quer acreditar que tá tudo bem, porque eu me apeguei à psicologia, à ciência. Preciso da ciência para me curar. E outras pessoas usam ao contrário, preciso da fé, e aí a fé vai até o final, e ela vai adoecendo, justamente pelo que você falou, as pessoas buscavam, né, e ainda buscam, pastores, conversar dentro da igreja, e muitas vezes, hoje a gente vê muito pastora, líder, com muito problema psicológico, por pegar tudo de todo mundo e não saber, porque tem um limite, né, que a gente fala. É verdade. E aí eu acho que entra a parte do fanatismo, não pode existir. Os dois, eles são um conjunto, tudo é um conjunto. Só não tem como ser extremo um ao outro. E é muito recente, eu vejo isso, né? Porque na psicologia, a gente não aprende, não pode falar sobre religião. É algo muito livre. Então, cada um tem a sua, a gente não pode incentivar ninguém. Porém, ultimamente, a gente vê que muita gente busca psicólogos específicos. E a maioria que busca é cristão. Eu nunca vi ninguém falando assim, eu queria um psicólogo bandista, conhece? Nunca vi. Um católico, conhece? Nunca vi. Agora, quando fala, você conhece um psicólogo cristão? Aí a pessoa quer. E é uma coisa muito diferente, porque é só o cristão. Sim. Não tem outra religião, você não escuta. Sim. Então, assim, por que o cristão? Por que você acha que talvez o psicólogo cristão vai ajudar você nos dois? Eu já fiquei muito reflexiva sobre isso. Sim. Será que você tá buscando um psicólogo cristão porque aí ele te ajuda na fé e na ciência? Já vai um 2 em 1. É verdade. Olha, ele vai orar ali por mim, já vai me salvar ali e também já vai me dar um remedinho. Exato. E aí a gente percebe muito isso. Tanto porque talvez as pessoas sintam mais segurança, porque ele tem a mesma fé que eu, então ele vai me compreender. Mas a gente também percebe muito isso. A pessoa, quando ela vem, ela já vem nesse 2 em 1, nesse pacotinho aqui, ó. Você me ajuda nos dois e... Você já de lambuja. Tô resolvido aqui, tá tudo certo. Mas é muito bom que existe essa procura hoje. Não tem problema. Você pode ser um psicólogo cristão, você só não pode incentivar aquela pessoa. Então, por exemplo, eu vou obrigar você a ler a Bíblia. Então é assim, eu sugiro que você leia a Bíblia. Vai te ajudar, pega um capítulo, vamos juntos. Então a gente percebe que às vezes a pessoa ela tem uma fé que a gente consegue pegar problemas dela, histórias dela, dentro da fé. Eu já usei dentro de pacientes Bíblia. A gente lia palavras, a gente lia capítulos da Bíblia, conversava sobre, daí a gente conseguiu pegar várias coisas do passado daquela pessoa. Lendo a Bíblia. Então como que foi seu atendimento? Lendo a Bíblia. Então é muito... Então você fala assim, não pode? Não é que não pode. Se aquilo vai favorecer o meu paciente, eu posso. Eu só não posso obrigar nada. Só que aí a gente percebe que os pacientes estão vindo nessa 2 em 1. É muito bom, glória a Deus, né? Pelo menos estão vindo. Mas essa parte que se une é justamente nessa. As pessoas querem, elas estão buscando, mas ainda percebo um fanatismo nos dois. Mas ambos são muito importantes na medida certa. Não, com certeza. E eu acho que uma das referências que eu vejo de psicólogo cristão é o Augusto Cury. Sim. Ele, assim, ele me abençoou muito, muito numa época em que, quando eu tive Covid e eu tive eu tive que lidar com uma doença externa, né, vamos dizer, física, na área respiratória, mas também tive que lidar com não sei se eu vou chamar de doença, mas uma dificuldade com a minha mente. Porque é aquela coisa, todo mundo começou a adoecer na pandemia, mentalmente, né? A Covid não foi a única coisa que adoeceu as pessoas. Então, eu também comecei a perceber que a minha mente não era 100% confiável. E eu aprendi isso com o Dr. Augusto Cury. E ele fala assim, você tem que entender que a sua mente mente. Exatamente. E a mente... E isso também é bíblico. Eu acho que isso que é maravilhoso, né? Tipo, a gente consegue ver princípios bíblicos em cada nova descoberta da medicina, da ciência e tudo mais. Ou seja, já estava escrito. A palavra de Deus fala, né, que o coração, ele é mais enganoso do que qualquer coisa. Quem o poderá conhecer?
E a Bíblia completa, o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, a Bíblia deixou pra gente um caminho assim, ei, o seu coração não é totalmente confiável. Quem que é o nosso padrão de segurança? É Deus. E Deus levanta pessoas pra ajudar a gente. Sim. Né? Então, uma das coisas que me fez muito ficar pensativo e queria saber a sua opinião sobre isso o Dr. Augusto Cury, ele cunhou, né, o SPA, né, a definição da síndrome do pensamento acelerado. Esse negócio afeta só quem é ímpio? Afeta quem é crente? Esse negócio é por causa de pecado? Esse negócio é... O que é? Me explica pra gente um pouco. A síndrome do pensamento acelerado é complicado, né? Porque assim, quando a gente fala sobre a psicologia, aqui a gente tá falando com pessoas que vão ver cristão ou não, mas é importante que todo mundo entenda que se a gente falar pelo CID, não existe, né? Não é uma doença. Isso não é uma doença. A síndrome do pensamento acelerado. Ele é um sintoma que vem junto com todos os outros. Então, ele vem acompanhado de ansiedade, de hiperatividade, de estresse elevado, de irritação, de tristeza profunda. E aí, tudo isso acelera o seu pensamento. E é muito real isso. Eu gosto muito do Augusto Cury exatamente por isso. Porque a mente, ela mente. Tudo que está na sua mente, ela não é real até que você coloque no papel a sua realidade. Por isso que quem é meu paciente sabe que eu mando escrever tudo. Vai escrever. Sim. Papel e caneta você vai escrever. E aí, se tiver algum me assistindo, sabe que não fez, né? Quando eu peço. E por que eu falo isso? Porque quando a nossa mente, ela tá muito acelerada, ela não tá sabendo o que é real e o que não é. Ela tá criando suposições. Por isso que a gente tem diversas... Hoje a nossa sociedade é uma sociedade ansiosa. Porque o nosso pensamento tá acelerado o tempo todo. E aí eu não sei se é real o que eu tô pensando ou se é algo imaginário. E a minha mente, por mentir, ela faz com que eu crie uma situação onde tem uma parte do nosso cérebro que acredita nessa mentira e traz como verdade. É verdade. Por isso que tem muita gente que tem, é mitomania, né? Aquela pessoa que acredita na própria mentira. Porque o nosso cérebro faz isso. Ele faz com que você consiga acreditar na sua própria mentira. E quando você vê, você tá viajando. Eu conheço políticos, assim. Viajando. Tem Não é. muito. Peraí. A gente vai entrar nesse assunto. Não, vamos entrar não. Deixa pra lá. Vamos no próximo. No próximo a gente vai a fundo. Hoje é psicologia e fé cristã. Paz. Psicologia e paz. Mas hoje todo mundo tem uma mente acelerada. Por quê? A ansiedade nada mais é do que pensamentos acelerados. Todo mundo é muito ansioso. E a própria Bíblia pede para acalmar o seu coração. Porque é lá, né? Então, assim, se você não conseguir acalmar... Por que as pessoas, elas fazem essa analogia, né? A Bíblia, fé com a psicologia. Porque quando você tá na fé, a Bíblia, ela tá ensinando você a viver o momento presente. E a psicologia tá te trazendo ferramentas para você tentar viver esse momento presente e entender o que é ansiedade. Porque você tá com o seu pensamento tão acelerado que se você abrir a Bíblia, acabou. Silencia tudo ali, ó. Uau. Agora, quando você fecha, você fala, agora, então, é que tava só aqui. Agora, deixa eu olhar pro trabalho. Aí é chefe falando, isso e aquilo. Aí chega na terapia, nada resolve, nada adianta, Deus não me ajuda, Deus não me salva. E Deus tá lá em cima, é o quê? Não, como assim? Tava lá na Bíblia. Então, eu acredito que esse pensamento acelerado, ele é válido. Só que, pra gente pegar um diagnóstico, ele vem acompanhado de outros sintomas. Então, ele existe. Só que ele é um sintoma, acompanhado da ansiedade, do estresse e de tudo isso que eu falei. Hoje a gente fala muito do TDAH, né? Por quê? É esse pensamento acelerado, essa hiperatividade. Existem várias ramificações do TDAH. Mas as principais, que todo mundo fala eu não consigo me concentrar, meu pensamento é muito acelerado. Eu tenho TDAH? Eu não sei.
Vamos ver, né? Eu não sei. Acho que isso aí é interessante da gente conversar um pouco também. Acho que vai estender bastante pra essa área. Então, antes de nós mergulharmos nisso, eu queria que você falasse um pouquinho pra nós com relação a essa ansiedade, propriamente. Assim, mas em qual sentido, né? Se possível. Porque tem muitas vertentes, é muito amplo, é um assunto gigante, né? Mas justamente a síndrome do pensamento acelerado e também o excesso de informações que a gente tem hoje no Instagram, né, nas redes sociais. Então é notícia o tempo todo, é o X, é o Instagram, é o YouTube. Então hoje ninguém faz mais nada, pelo menos ninguém é muita gente, né? 99,9. E é como se a maioria das pessoas sempre estivesse fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então até mesmo nós não paramos para comer e comer, assim, só comer. Não, a gente tem que comer assistindo uma série. Sim. A gente tem que comer assistindo um podcast. A gente tem que comer, ou se não, ouvindo algo. Eu tô ouvindo a Bíblia. Mas é uma coisa boa. Então, sim, mas será que não é prejudicial nós estarmos sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Eu quero dizer assim, a gente não para pra conversar e só conversar com a pessoa, só olhar nos olhos. A gente não para comer e só prestar atenção na comida, como indicam as nutricionistas e etc. De você ter atenção naquilo, de você comer olhando para o que você tá fazendo, até para você ter uma sensação maior de saciedade. Então, cara, se você puder, conta um pouco pra gente a respeito do quanto a ansiedade atrapalha em tudo isso, e também algo que você falou muito interessante na tua rede. Então, né, primeiro, como é que a ansiedade traz justamente essa ideia de a pessoa não conseguir fazer nada de uma vez, assim, né, sozinha, unicamente, exclusivamente. E em segundo, aquilo que você postou, que eu achei sensacional, assim, achei maravilhoso, daquela ideia de só a terapia não vai resolver. E aí a gente estende pra tudo, né? Só Jesus não vai resolver isso. Exatamente. Porque, e aí na decorrência do teu post, né? Porque existe a tua parte a ser feita. Fala um pouquinho pra gente disso, cara. Eu percebo que a ansiedade é uma fuga da realidade. As pessoas, elas não conseguem fazer nada com atenção plena porque aquilo não satisfaz. Parece que eu tô perdendo tempo, né? Então, essa ideia do perder tempo, porque eu abro a rede social 8 horas da manhã, e aí já teve gente que acordou às 4, já correu, já malhou, já comeu, já tomou seu suplemento, já fez tudo. Só que ela pode ter feito, só que ela se preocupou muito mais em postar aquilo do que talvez ter vivido aquilo. E também é por causa da ansiedade. Né? Por conta da ansiedade. Então, uma pessoa postando por causa da ansiedade, outra vendo... Porque tá ansiosa pra fazer alguma coisa. Caramba. E aí ela abriu o olho. As pessoas abrem o olho. O que a gente briga muito hoje? Como que é a sua qualidade do sono? Porque isso afeta totalmente sua ansiedade. Você não dorme bem. Aí você acorda, a primeira coisa que você pega, celular. Tá, vou abrir a rede social. 8 da manhã, uma pessoa padrão vai trabalhar lá das 8 às 6, chegar em casa ou vai direto pra faculdade, eu chego meia-noite, e aí você fala, minha vidinha é essa daqui. E aí eu abro a rede social, eu só sigo pessoas que acordam às 4 da manhã e treinam e fazem isso, fazem aquilo. E ambas estão com ansiedade. E a gente não percebe, né? Porque uma postou de uma forma melhor e a outra só assistiu e chorou por conta dessa ansiedade. Então a ansiedade, eu percebo que ela é a fuga da realidade. As pessoas aceleram o pensamento para poder sempre estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Elas não conseguem, gera culpa, dessa culpa a frustração, da frustração eu vou indo para depressão, e aí vai virando um globo sem fim, um ciclo sem fim. E a gente percebe muito isso depois da pandemia, né? Pode perceber. Chegou a pandemia, que todo mundo foi obrigado a ficar em casa, era gente batendo cabeça na parede, era... É verdade. Chega, sai daqui, pelo amor de Deus. E aí, divórcios meu Deus. totalmente... violência doméstica, né? Violência doméstica, as pessoas começaram a descobrir as doenças mentais. Elas começaram a olhar e falar assim, eu tinha depressão, mas eu tava na rua, eu ia pra um bar, eu bebia, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu não tinha tempo pra pensar. Essa é a questão da ansiedade. Quando você tem tempo pra pensar, que nem a alimentação que você falou. Quando a gente tá comendo, a gente precisa de atenção plena, né? Então, assim, eu vi muito isso na pós. A gente trabalha muito isso. Então, quando você tá comendo, não é pra você, eu preciso olhar o grão do arroz e vou pôr na boca o meu arroz. Não, mas é só pra você ter consciência que, caramba, dentro das minhas 24 horas, eu consegui parar 30 minutos para comer. E eu consegui agradecer por essa comida, eu consegui ver o que hoje eu posso comer na minha vida.
Eu posso fazer analogias na minha cabeça. Só que a pessoa não... Eu preciso assistir a série porque eu não vou ter tempo, né? Eu vou chegar em casa de madrugada. Mas essa série vou ler a Bíblia, vai me edificar. Eu quero que a pessoa fale o que ela acabou de escutar. Não sabe. Não E nem o que ela comeu. Não sabe. Nem o que ela comeu. comeu. Quando ela veio, deu 3 segundos comendo e vai que vai. Porque a pessoa tá constantemente ansiosa pra que tudo acabe. Aí, por exemplo, eu tô comendo, eu tô ouvindo a Bíblia, é legal. Mas é pra quê? Isso é pra quem? Porque a ansiedade é sempre pra alguém. Você falou um negócio muito interessante aí, com relação à ansiedade, é sempre querer que aquilo acabe, né? E acho que também pela ansiedade de viver o outro. E aquele... Cara, a gente precisa desenhar isso, assim, colocar num post, eu não sei se você já tem, não me lembro agora, mas desse caminho que você falou, assim, da ansiedade, a frustração, e aí depois terminou na depressão, eu achei, sei lá, foi até muito rápido, assim, pra mim, eu falei, cara, isso é muito, muito profundo, muito bom. Verdade. Mas eu percebo isso do que tu tá falando, enquanto nós estamos comendo, um bom exemplo. Eu gosto de falar de comida, vocês já perceberam, mas vamos com calma nos julgamentos aí, tá? Outro assunto que não é pra hoje. Onde a gente vai sentar falar sobre os melhores rodízios que tem em São Paulo. Vamos falar sobre... Top 10 restaurantes. Mas assim, essa coisa que você falou de estar sempre querendo que aquilo acabe e também de trazer mais coisas. Será que isso se dá também, pode ter outras razões, mas será que se dá também porque a gente não acredita que aquilo que nós... Vou facilitar a pergunta. A gente não tem atenção plena nas coisas porque acha que aquilo sozinho não vai nos satisfazer? Do tipo, eu não consigo só comer. Eu tenho que comer e assistir alguma coisa, porque só comer não é suficiente pra me saciar nas muitas coisas. Acontece muito. Isso é real? Isso é real. Infelizmente, isso é real. E é algo muito inconsciente. Quando você percebe, você precisa fazer as suas 24 horas valerem. E aí é o que eu falei, pra quem tem que valer? Porque se é algo pra você, que você tá num momento da vida, que você tá se testando... Olha, eu sou uma pessoa muito... Eu não consigo eu não me concentro. Então eu preciso fazer 2 coisas ao mesmo tempo pra ver onde que eu tô errando. O que tá faltando? Ok, mas nunca é assim. É sempre porque a pessoa, ela tá querendo provar pra ela mesma, ou porque ela viu alguém que fez 30 coisas ao mesmo tempo e ela fala assim, não, eu também consigo, também sou bom. É tipo aquele trabalho enquanto os outros dormem. Uhum. Façam isso, porque aí o consultório fica cheio, a gente ganha dinheiro e aí a gente agradece. Mas é justamente isso, porque assim... Se eu tô ansioso, eu não consigo, é uma cadeia, tudo. Entenda que o lado mental, psicológico, um liga ao outro. Você nunca tem uma coisa só. Eu tô aqui na terapia porque eu sou ansioso. Ansioso com o quê? Não, é só no trabalho. Aí do seu trabalho você vai identificando que na verdade você é estressado. E aí você é perfeccionista. E aí você é uma pessoa que não leva desaforo pra casa. E aí disso você entende que na verdade seu perfeccionismo veio lá da tua mãe que te obrigava a ser muito boa na escola e te comparava com seu irmão. E aí quando você fala, eu só vim pela ansiedade. E você falou que eu tenho 39 coisas agora. Então isso que é legal a gente entender. Uma coisa leva a outra. E a ansiedade é a porta pra tudo. Porque hoje em dia todo mundo quer tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Eu tenho que ter 30 anos, eu tenho que estar formado, trabalhando numa empresa, eu tenho que ser CEO, casado, 2 filhos, bonitos, educados, melhores escolas, tudo. A pessoa chega com 30 anos, não tem nada, morando com a mãe, tá desesperado. Acabou pra mim, vou fazer 30 coisas então. Se inscreve em 10 faculdades, vai pra tudo quanto é trabalho, não tem tempo pra nada, porque ela tá correndo contra o tempo. Essa é a ansiedade. Se ela parasse e falasse assim, eu tenho 30 anos, não me casei. Não tenho filhos, não tenho dinheiro, tá tudo bem. Por onde que eu começo? Qual que é o meu caminho? Qual que é o meu trajeto? Então eu sou essa pessoa de 30 anos. O meu vizinho, ele tem 30 anos e conseguiu tudo isso. Legal pra ele. Só que o que ele perdeu, o que ele ganhou fazendo tudo isso? Se a gente for entrar na vida de todo mundo pra ir a fundo, você fala, caramba, é sério? Eu percebo isso porque eu já atendi muitas pessoas e atendo pessoas que trabalham com a rede social. E
E blogueiras, assim, que antes era verificado porque merecia, né? Agora pagou é isso. O cara tem 1.000 seguidores, 1.000 seguidores, eu sou verificado. verificado. E essa pessoa, quando abriu a tela, assim, o nosso primeiro atendimento, eu lembro até hoje, ela tava chorando já. E eu já falei, eita, meu Deus. Ela é famosa, blogueira, linda, maravilhosa. Sua vida não é maravilhosa? Corpão, eu jurava que era. Meu Deus. Ela já começou chorando e ela falou assim, eu tô aqui porque eu tô desesperada, eu tô ansiosa. Eu não sei qual a causa da minha ansiedade, mas eu sei que eu estou ansiosa porque a minha mente quer algo que eu não sei. Eu não consigo fazer nada me concentrando no momento presente. E o meu maior medo é não atingir aquilo que as pessoas estão esperando de mim. Ela soltou isso. Pá! Quase que ela falou, Tó, se vira aí. Me entrega o pacote. Mas ela já fez o diagnóstico completo. Eu já falei, eita, que bom. E aí a gente foi entendendo que o peso da internet também é um custo muito alto. Muito alto. E as pessoas têm muita ansiedade justamente por isso. Eu vejo todo mundo dançando na internet, eu vejo todo mundo fazendo tudo, então eu também consigo. E aí a gente esquece o peso dessa pessoa. A cobrança que ela tem, a ansiedade que gera nela, porque ela tem que gravar, ela tem que ser boa, ela tem que estar bonita. Essas pessoas que trabalham com imagem, então, todo mundo. Qual que é a sua queixa principal? Baixa autoestima. Meu Deus. Aí você olha e fala, nah. Não, e geralmente são as pessoas que na foto, né? Você não. Não, e no vídeo, né? Porque, assim, geralmente as pessoas quando vêm na terapia, elas não se arrumam. É o momento delas, né? Então, assim, a galera tá deitado, tá de pijama, tá... E eu gosto disso. É bom. É um momento confortável. É assim, ó, o seu momento, né? É transparente também. Legal. Você vai falar das suas dores. Terapia não é uma coisa gostosa, já aviso. Você não vai entrar na terapia pra sorrir. Você vai sorrir, lógico. Ainda bem que mais alguém tá falando isso, porque eu já dizia. Tem momentos de descontração, mas você tá indo lá pra trabalhar suas feridas. É. E aí eu vejo muito isso quando eu me olho na fase cristã, né? Porque é dentro do meu secreto, ele não é gostoso, nunca foi. Droga. Nunca foi gostoso. Ele é perfeito, mas ele nunca começa gostoso. Então você tá lá vulnerável, jogando tudo, e é a mesma coisa na terapia. Você vai vir aqui, você vai jogar tudo, a sua ansiedade vai acelerar no topo, mas você depois vai sair e vai falar, faz sentido. Vou pôr em prática. Tem aquele negócio de abnegação, né? O secreto existe a abnegação. Sim. Ele exige Totalmente. que você, vá sem máscaras, né? Você separe um tempo pra buscar Deus. Isso. Né? Quem hoje tem tempo, né? A frase mais repetida é, não tenho tempo. É isso, a ansiedade. Sim. Eu não tenho tempo. E tem. E A pessoa tem. Tem. É, Sempre isso que tem é o pior. tempo. Mas ela tá querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É igual na terapia, né? Eu brigo com vários pacientes porque quando você vê, a pessoa tá trabalhando. Ela não consegue. Ela tá reclamando. É verdade. Ela tá reclamando da empresa dela e tá aqui, ó. Ela tá reclamando da empresa e ela tá aqui, ó. E você sabe quando a pessoa tá anotando as coisas que ela tá falando sobre a sessão e quando ela tá trabalhando, porque você tá falando uma coisa super séria. E aí, quando eu percebi, eu ainda falo assim, que você não acha? A pessoa sim? A pessoa fala sim. E eu falo, então você tá achando que você tá louca mesmo? Que a gente precisa mesmo de camisa de força? Ela, não, tava só te testando também. Pergunta eu falei, pra para pessoa. de trabalhar. Quantas vezes você já teve esse diálogo com a sua família? E a pessoa sim? Sim. Quantas vezes você viu isso sim? É. Sempre. Nossa, várias. O que... Muito bom isso aí que você falou. Eu queria, por gentileza, que você também nos contasse, né? A gente vai continuar aqui explanando um pouco mais a respeito desse assunto. Acredito ser do interesse do nosso público também, né? Quem não quer falar disso. Mas só pra não... Me ajudem a lembrar, tá, Mateuzinho? Claro. Da gente lembrar de falar... você mencionou dessa sua fase cristã. O que indica de que anteriormente você não era dessa fé. Mas, um pouquinho mais pra frente a gente conversa sobre isso, pra gente também entender, assim, como foi pra você essa virada de chave, né? Esse descobrimento de uma nova perspectiva. Mas antes disso, se você nos permite,
ainda nesse assunto a respeito da ansiedade, de comentar uma coisa interessante. Nós estamos falando sobre a dificuldade que as pessoas têm de fazerem as coisas concentradas no que estão fazendo, né? Então eu tô aqui conversando com você, eu estou concentrado em você em nós, no que está acontecendo, e o nosso público concentrado em nós. Se você tá comendo, cara, deixa um like, tá? Se inscreve no canal, comenta aqui pra nós o que você tá achando disso, tá? E aí você desliga, vai comer, tá? Fica na boa, fica na paz, tenha seu tempo e depois você volta pra assistir a gente, porque é disso que a gente tá falando, né? Não dá pra permitir uma exceção justo agora, tá? Exato. Então, para um pouquinho, termina aí a sua refeição, vai dar tempo, tá? E aí você volta. Mas nós estamos falando a respeito dessa busca por Deus, do secreto e etc. Também falamos de que, né, dessa ideia de nunca é gostoso, assim, em que sentido, né? Do sentido de poxa, isso aqui tem coisas ruins morrendo dentro de mim, né? Mas até que você perceba o quão ruins elas são, você acha que você tá morrendo uma parte de você. Sim. Né? E é o que você falou, na consulta a sua ansiedade vai no topo, mas ela não vai no topo por um descontrole, ela vai no topo por um tratamento, por uma identificação. E quão importantes são conversas difíceis como essa, né? E a terapia é uma conversa difícil, que ela hoje só é tão difícil porque você nunca teve ela com ninguém. Sim. Né? Você não teve outras conversas difíceis com ninguém. E isso permeia todo tipo de relacionamento, amizades, namoro, casamento. Quantas pessoas hoje vivem um casamento infeliz ou um relacionamento infeliz porque não param pra se olhar no olho, não param pra conversar realmente, pra falar, não gostei disso, ou eu gostei muito disso, mas você nunca mais fez, né? Esse tipo de conversa. Mas por que eu tô falando disso? De você comentar pra nós, cara, a importância nessa sua experiência cristã de você buscar a Deus da forma certa. Como assim? Né? Como nós estamos falando dessa ideia de a gente não pode fazer duas coisas, não é que não pode, né? Mas não é ideal que você faça duas coisas ao mesmo tempo, mas tenha atenção plena para você se concentrar no que você está fazendo. E buscar a Deus é uma das coisas que não dá para fazer enquanto você faz outra coisa. Não dá. É impressionante, assim, extremamente diferente. Entre ler a Bíblia, meditando, grifando, anotando e ouvir enquanto você cozinha, enquanto você lava, enquanto você trabalha, é uma coisa totalmente diferente, né? Como que é pra você, assim, na sua experiência de psicóloga, essa ideia de, cara, buscar a Deus só dá pra fazer em atenção plena? Aí a gente tá ainda identificando juntos, né? Como que faz? Como é que funciona isso? Como que funciona, assim? Mas uma coisa que eu percebo muito. Eu tenho muito mais tempo sendo psicóloga do que sendo cristã. Então, eu consigo tirar uma base em relação a isso. Quando a gente pede uma atenção plena, a gente não tá esperando que o seu cérebro desligue e você fique única, exclusivamente naquilo. Porque eu não sei vocês, mas eu, quando estou orando, e eu tô lá naquele momento, assim, ó, separei estas horas para isso. Eu começo assim, Senhor, então tem esse caso aqui. E aí no meio desse caso eu já falo, então, mas aqui, aí tem o outro, né? E aí tem o outro, e aí tem o outro. E quando você vê, você também não tá em atenção plena nem com o Senhor. Você já tá, eu comecei com um, era pra focar aqui. E aí eu já joguei pro trabalho, e eu já joguei pra relacionamento, eu já joguei pra família. E quando você percebe, a gente só precisa entender a controlar o nosso pensamento. E aí que é a chave, que é uma das técnicas que a gente usa, pelo menos na TCC. É esse controle mental. O que é um controle mental? É quando a gente conversa com a nossa mente. Então você tá lá orando, todo mundo é assim, né? Você é um ser humano, você não é uma máquina. Então você vai começar a orar e você quer estar naquele momento, mas o seu pensamento de repente tá, hoje eu tenho uma prova. Já vou orar pedindo a prova, mas aí eu lembrei que eu não estudei tal coisa. E aí eu já começo, tô orando, eu tô falando, mas meu pensamento tá querendo ir. É a hora que a gente conversa com a nossa mente. Calma,
Esse momento eu estou orando, eu estou fazendo isso, depois eu penso na prova. E aí a gente consegue trazer essa atenção plena. Então, se a gente colocar na prática, é mais ou menos isso. Porque falar é lindo. Ai, é lindo falar. Eu amo falar para meus pacientes. Tem que ter atenção plena. Mas quando você tá na prática, não é sobre você fazer aquilo com excelência, com perfeição. É você terminar, eu ter um começo, um meio e um fim. E geralmente as pessoas, elas vão pro meio e não tem fim. Em tudo na vida. Ninguém consegue começar, ir pro meio e terminar. Pode conversar, as pessoas, elas começam, vão pro meio, tá muito difícil desistir. Tá muito complicado, parei. Vou começar a falar de um assunto muito difícil na terapia, para de ir. Começa, então, doutora, sabe? Tem que dar banho no meu peixe. Meu peixe, coitado. E na Bíblia é a mesma coisa, né? Quando você começa com assuntos difíceis, porque você tem respostas. A gente tem uma ideia de que tô falando com quem? Falando aqui, né? Tô falando. E resposta? Porque na terapia você tem resposta, né? Você não tem resposta para aquilo que você quer. E geralmente na terapia você ouve tudo que você não quer. Aí que o bicho pega, né? Porque o pessoal não gosta. Não, então é porque, sabe, o meu marido... Fala, mas e você? Não, eu tô falando dele. Quero falar de mim. Eu tô falando dele, a culpa é dele. E não, a culpa é sua. A culpa é sua. Tá deixando chegar nesse nível. E aí não é legal. Só que aí aqui eu tenho uma resposta. Quando eu tô orando, quando eu tô no secreto, quando eu tô lendo a Bíblia, eu não tenho uma resposta tão rápida quanto o psicólogo que tá me olhando. Mas eu vou ter uma resposta. Só que quando eu tô perto de chegar na minha resposta, eu falo, chega, já deu horário. Nossa, cansei. Não, por hoje já deu, já. Já li Mateus, já li Tiago, já li... Tá, o que tá no livro de Mateus, então? Aquele negócio lá, né? Jesus, monstros falando, 3 pães e peixinhos. E aí a gente vai. E aí a gente percebe exatamente sobre isso. A atenção plena, na verdade, é você saber controlar a sua mente e não ser perfeito no que você tá fazendo. Mas você saber que tem que ter um começo, um meio e um fim. Eu sei porque eu comecei, teve um meio, eu posso ter outros pensamentos no meio de tudo, mas quando eu terminei, eu sei o que eu fiz nessa 1 hora. Eu consegui, eu sei. Eu sei que eu parei, pensei em outras coisas, mas eu já voltei, eu já entendi, eu já me concentrei e aí eu consegui fazer começo, meio e fim. É só isso. Só isso. Só tudo isso. Só tudo Eu vejo muito isso, cara. Tipo, a gente com aquele negócio, tipo, tá sempre com o celular por perto, tá fazendo alguma coisa, aí de repente quando você vai ver, você começou 3 coisas, não terminou nada, e tu tá vendo o Instagram ali. E as 3 estão mal feitas, né? Estão mal feitas, cara. Como você consegue tudo? Sim. É porque eu faço tudo mal feito. Mano. Eu amo esse meme, cara. Como que você concluiu tudo? Como é que você faz 10 coisas ao mesmo tempo? É simples, eu faço mal todas elas. Faço tudo mal feito. Meu, isso é muito doido, porque, tipo, falta um pouco também, eu não sei se isso é a solução, né? Eu queria até perguntar isso. Qual que é a solução pra gente parar de ficar iniciando coisas e não terminando nada? É a gente, sei lá, ter um bloquinho de notas e anotar a tarefa 1. Comecei, terminei. Tarefa 2. Ou, sei lá, afastar distrações, deixar celular de lado. Como que a gente pode solucionar isso? Tem muitas técnicas, mas antes de você usar técnicas, você tem que saber por que você tá fazendo aquilo. Você tá fazendo aquilo porque você quer, porque você gosta, ou você tá fazendo aquilo pra suprir alguma coisa, um tempo perdido aleatório, o que que é? Não, eu estou estudando isso porque eu realmente quero. Então a gente já vai pra outra técnica. Tá, então o que tá faltando? Qual é a concentração? Então tem a Pomodoro, que a gente faz a parte de... Você coloca no celular, você vai deixar em modo avião, e você vai cronometrar. Então eu vou estudar por 10 minutos, eu paro por 10 minutos. Eu vou fazer 10 minutos, eu vou terminar por 10 minutos. Parece muito chato, porque você fala, 10. Mas aí você fala, não, eu consigo. Eu vou 30 seguidos. Deu 10 minutos, você já olha no celular e fala, caramba, só 10 minutos. Então vamos fazer os 10. Faz os 10, para 10. Outro que eu gosto muito, na verdade, você determina, eu vou estudar, eu vou ler um livro por 20 minutos. Eu coloco lá 20 minutos. Se eu gostei do que eu tô lendo, eu vou incluir de 5 em 5. Eu não vou colocar mais 20 minutos, porque aí pode ser que eu já cansei. E aí vem a culpa depois e a frustração que a gente fala. Sim. Coloquei mais 20 minutos e só consegui 5. Então você vai de 5 em 5, porque a sua meta você já concluiu.
Carol, e se eu não concluir minha meta? Eu coloquei 20 minutos e eu não consegui passar dos 10. Você identificou que por hora você não consegue fazer mais de 20 minutos. Você vai colocar 10 minutos. Não consigo 10 minutos. Vamos uma página. Não consigo uma página? Aí para também. Aí vamos... Aí me ajuda, né? Aí você também não me quer ajuda a nada. te ajudar, né? Aí você também não quer nada. Mas geralmente as pessoas conseguem. Então assim, a gente vai o mínimo. É o que eu peço pra todo mundo. Faz o mínimo. Você vai fazer o mínimo. Para com esse negócio de tem que entregar tudo, tem que ser o perfeito, tem que ser bom, tem que isso, tem que aquilo. Sendo que o seu ambiente, que conta muito, a sua circunstância que conta muito, tá desmoronando. E aí tá desmoronando. Você tem uma casa que todo mundo briga, todo mundo xinga, todo mundo fala... Vou ficar 1 hora lendo. Não vai. Não vai. Todo mundo xingando, gritando atrás, qual que é a chance? Então assim, ó, você vai tentar ao extremo se concentrar em uma página. Então tá bom. Pô, dentro da sua circunstância de vida, uma página já ajuda. Você vai demorar um pouco mais que a pessoa que tem uma vida melhor e tem uma casa silenciosa? Você vai. Mas você tá correndo contra quem? Sabe, isso é uma coisa que levanta uma questão também que tá perto disso daí, que é a negatividade constante, que também pode chegar e levar a uma depressão e etc. Porque eu vejo que o pessoal faz o seguinte, não consegue realizar as tarefas, vem a frustração. Frustração é diária, vem a negatividade. A negatividade é diária, ele vai adoecendo e chega até a depressão. E assim, essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas não dão atenção, mas até a Bíblia fala sobre isso. A gente não deve ser negativo. A Bíblia fala que em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus, o Pai. Eu aprendi isso recentemente. Eu estava assistindo alguns podcasts, algumas pregações do pastor Judá Bertelli, e ele tá falando isso aí. Cara, se tu deu uma martelada no dedo, não é para sair xingando. Experimente agradecer. Você vai ver milagres acontecendo. Às vezes até milagres, olha aí, isso é só pra quem crê. Milagres de o dedo não inchar. De aquele corte não acontecer e não ficar sangrando. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece, a gente pega a palavra e aplica. A gente pega o sobrenatural de Deus e aplica. Como é que você vê esse negócio da influência da negatividade constante da gente? Como a gente pode lutar contra ela? Ela é simples, né? Começou com 2 pessoas maravilhosas lá no início de tudo. Adão e Eva, incríveis. Ó, um beijo pra vocês. Tudo começou daí. Então, a partir do momento que a gente introduz o pecado na nossa vida, a gente já está apto a reclamar. Porque isso aqui é show pra quem está no mundo. E aí você pode reparar, é muito mais simples eu reclamar do que eu falar palavras positivas. Por quê? Porque já está dentro de mim. De alguma forma, já está introduzido. Eu já nasci com a ideia de que reclamar é mais fácil do que falar coisas boas. Sim. Então, quando eu entendo isso, eu já tenho que lutar contra. Eu já acordo falando, mais um dia que eu tenho que mais falar coisas boas do que coisas ruins. É aquela coisa, né? A gratidão diante de um problema, diante de uma situação ruim, é antinatural. O natural da nossa natureza caída é a gente reclamar. Normal. E que nem esse do prego, eu pecaminosa que sou, eu acho que eu vou, não sei se vai, não. Bater ali o prego, tá bom. Difícil, depois eu agradeço, falar, ai Senhor, obrigada, bateu por algum motivo, mas... E eu tenho uma prova viva do que recentemente que aconteceu comigo. E assim, na hora... eu não questionei, isso é uma coisa legal que eu aprendi a não fazer mais. Eu não questiono coisas ruins mais. Antes era muito por quê, né? Eita, forte. Como pergunta pra Deus. Mas por quê? Por quê? E ele deve estar lá em cima, não interessa, por quê? Só vai. Vai cuidar da sua vida. Vai, fica quieta, me chama e acabou. E contando um episódio que aconteceu comigo, né? Que eu acabei me machucando. Na hora... Eu acredito que a dor não faz com que a gente consiga lembrar de agradecer na hora. Porque a dor, ela é uma... Eu acho que não tem um significado pra dor, assim. A dor, ela é dor, né? Seja dor física, seja dor emocional, porque a dor, ela começa no nosso cérebro. Ela não começa no físico. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, terminei meu relacionamento, eu sinto uma dor no peito, num órgão mesmo, é verdade? É verdade.
É verdade, você Uau. sente dor física, porque toda dor começa no cérebro. Então, se tá no meu cérebro, eu tava fazendo uma coisa que eu gostava muito. Não tinha a mínima pretensão daquilo acontecer. E aí acontece que o Senhor me perdoe de novo, mas eu não ia falar, obrigada, Jesus, que bom que eu rompi o ligamento. Não. Coisa É boa. doido? Tem Não como? tem como. Como é que você agradece? Não tem como. Mas foi questão de segundos. Porque na hora eu só conseguia chamar Jesus. Olha, Eu só glória a lembro Deus. disso. E recente, porque antigamente eu ia falar, ele obviamente não tá comigo, né? Ele não iria deixar uma coisa dessa acontecer. E é o que todo mundo pensa. Todo mundo imagina que eu reclamo, eu reclamo a vida toda. Aí eu, de repente, um mês tô falando coisas positivas. Aí a pessoa fala, nada de mudou na minha vida. Deus não tá me ajudando. Não quer me ajudar. Você reclamou 20 e poucos anos da vida. Você tá 30 falando coisa boa. Você não consegue esperar grandes coisas. É. E aí as pessoas não têm paciência de esperar o processo da transformação, da mudança. É o processo. E é o processo. E aí quando a gente entende dessa negatividade que já veio da raiz, né? Uma raiz. Da natureza. Uma raiz um A raiz pouco pecaminosa, que a gente né? não queria. A gente começa a perceber que todos os dias eu tenho que lutar contra isso. E eu falo o quê pros pacientes? Uma dica que eu dou. Pra quem tá assistindo aí também pode ser. Quando você acorda, eu já acordo agradecendo, né? Você acordou. Cara, né? Precisa acordar. Se não quiser, você morre. Deus. Então eu já acordo agradecendo. Por mais que pode ser um dia tenebroso, que tudo deu errado ontem, eu já acordo agradecendo. Beleza, mais um dia que eu posso fazer Amém. alguma coisa. Mas ninguém garante que você vai fazer nada naquele dia. Sim. Pode ser o pior dia também de novo da sua vida. Mas você teve mais um dia, mais um dia, mais um dia. A ideia é não desistir. Quando eu chego Sim. à noite, eu escrevo o meu dia. Escreve em tópicos mesmo, o que aconteceu, onde que eu errei. Mas eu não vou falar só coisa ruim. O que aconteceu de bom? Ah, o dia de hoje eu consegui parar pra almoçar. Geralmente meu dia é tão corrido que eu não consigo nem parar pra almoçar. Parei pra almoçar. Nossa, hoje eu consegui comer um lanche que eu gosto muito. Isso são coisas legais. Sim. Então são coisas positivas. A gente acha que o positivo é tipo, sei lá, o seu inimigo passou e você tá, querido, tudo bom? Nossa, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te amo. E Tem vai como. viver a vida. Não vai. E aí a galera, ela se esforça pra uma positividade que calma. Né? A pergunta Aquela positividade coach, né? é tipo um... Tipo, eu lembro daquele áudio do... Desculpa. Começa Daquele com áudio como? do Igor... Não, do Igor Guimarães, que ele fala assim, caiu uma estante nas suas costas. Você tá cheio de dor. Agradeça. Você queimou a mão no óleo quente da frigideira. Agradeça. Ah, pousou um pássaro na sua mão. Não tem problema que é um urubu. Agradeça. Então, assim, essa positividade coach, né, de que fala uma parada que é inatingível, né? Inatingível. Inatingível. Mas tem uma Inatingível. que aí não é só pela positividade, mas pela gratidão. E é muito louco porque, falando um pouquinho sobre isso, a respeito dessa ideia de o nosso Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, né? E por que ele pode fazer isso? Porque quando ele fala, ele cria imediatamente, entende? Então, se até ele falar não existia, ele falou, agora existe. Entende? E se já havia antes, ele já tinha criado, ele só não tinha nos mostrado. Mas aonde eu quero chegar com isso? É parte da fé também de você agradecer sem saber o quão bom aquilo foi pra você. Né? E aí isso demanda muita maturidade, isso exige muita consciência, assim, muito pensamento no lugar certo, porque absolutamente não é simples. Eu falo isso principalmente com relação a dores, a processos, e aí tendo, né, a sua lesão mais recente, se me permite, que já tá no assunto, naquele momento é muito difícil pensar pelo que agradecer. Porque aconteceu algo ruim, né? E aí, se acontece algo bom, é natural que você agradeça. Por exemplo, eu fui comprar um exemplo, né, básico. Fui comprar uma roupa, era R$100, e aí quando eu cheguei no caixa na hora de pagar era 60.
Perfeito. Maravilhoso. Que Sobrou isso. 40 pra gastar os outros 40 com outra coisa. Aí é fácil Não é pra agradecer. economizar. Jesus, pra gastar. como você é bom. Obrigado. Aí é fácil agradecer, Fácil, né? fácil. Mas quando é algo ruim, quão difícil é agradecer enquanto uma coisa ruim está acontecendo? E é uma reflexão muito profunda, né? Leva muita coisa. Mas, e aí eu queria entrar justamente nisso com você, cara, se possível, dessa ideia de como foi essa virada de chave quanto ao cristianismo agora, né? De antes você pensava de certa forma e você enxergava as coisas por uma ótica, e agora vem pro cristianismo, que diz, inclusive, que em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu gosto da NVT, que ela traz uma outra versão. Ela traz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, assim, todas as coisas cooperam, né? Mas quem tá fazendo isso? E aí a NVT traz isso um pouquinho mais explicado pra nós, né? Se assim podemos dizer. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Então, de alguma forma, a sua lesão, a dor que eu passei, a dor que você está passando, ou que você ainda vai passar, e eu lamento dizer isso, mas essas coisas acontecem. Isso é o que acontece na vida real, é isso que acontece fora dos holofotes, das câmeras, enfim, mas aquilo é bom. Aquilo é bom porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Então, ainda que a situação não seja boa, né? Por exemplo, romper um ligamento não é bom. Perder alguém que se ama não é bom. Né? Bater o carro não é bom. Mas, de alguma forma, aquilo nos fará bem. E por isso podemos ser gratos. Só que aí, por que eu estou dizendo isso? No momento você não sabe. Mas você vai saber. Amém. Você vai chegar nisso. Sim. Deus vai revelar. Deus vai revelar. E aí também tem um pouco do que nós estávamos conversando, de que não só Deus vai chegar e você vai te explicar isso. Porque Deus não deve satisfação pra ninguém. Tá? Se ninguém falou isso, eu tô te falando. Deus não deve satisfação a ninguém. Sorte que ele é misericordioso. Eita, glória. Ele não deve satisfação a ninguém. Os spoilers. Mas, se tem uma coisa que faz muito sentido, é de que nós podemos encontrar em Deus essas respostas. E aí, buscando Ele, as coisas elas vão se encaixando, né? Elas vão fazendo sentido. Às vezes não, mas precisava ser assim. Aí que a gente fala, não, talvez a gente ainda não enxergue que realmente tinha que ser, porque a gente não sabe como seria se aquilo não tivesse acontecido. Isso. Né? Então, tem muito disso, assim. Mas também dessa ideia de enxergar as coisas, não só com uma positividade, mas agora, né, trazendo para um podcast cristão, como nós estamos ouvindo e estamos sendo tão edificados por tudo que você está falando, dessa ideia de a positividade top, a gratidão, show, precisa ter isso. São aspectos psicológicos, você não precisa de uma religião para isso. Sim. Né? Mas também a fé. E aí, para isso, você precisa dessa ciência religiosa, por assim dizer, esse conhecimento. Gabriel, como assim esse conhecimento? No que você vai crer? Né? O que você vai escolher crer, afinal? E aí, cara, se você quiser abordar isso pra nós, e também, né, de como foi essa virada de chave, assim, eu tava caminhando numa direção, eu encontrei a Cristo, ou Cristo, melhor dizendo, Cristo te encontrou, e agora você está juntando esses dois conhecimentos. Que é a sua fase cristã, né, que a gente comentou lá anteriormente. Aí é legal. Como que eu posso começar? Antes, eu sempre ia pelo lado, mais uma vez, ruim, né? Alguém jogou olho gordo em mim, alguém quis que eu me machucasse, alguma entidade, o que você quiser falar aí, a gente sempre coloca a culpa no outro. Até na religião, a gente coloca. Então, antes de eu me converter, eu já passei. Passava porque me trazia resposta. Eu era dessas, eu gosto de resposta. E não tinha nenhuma, tá, galera? Então, se você também tá nessa buscando, você não vai encontrar nenhuma. E nessas respostas, nessas ideias que eu queria, eu nunca me encontrava de verdade, porque é sempre a ansiedade de querer saber logo o futuro. Essa é a questão. E muitas vezes eu não escutava o que eu queria e aí me dava medo. Eu falava, eita, meu Deus, então vai acontecer. E aí eu percebia que, independente de qualquer um, eu sempre buscava Deus. Eu tava numa fase muito mal do meu relacionamento. E acabei conhecendo uma galera numa festa. E
acho que até no começo ainda do Instagram e tudo mais. E esse menino começou a postar uma igreja. E eu achei um máximo. Eu falei, isso daí parece um teatro, coisa linda, maravilhosa. Os louvores são incríveis e tudo mais. E eu acho que eu vou. Uma coisa interessante de falar. Eu tive aconteceu muita coisa até o dia de eu realmente ir pra igreja. Tudo acontecia no dia do culto. E era uma terça-feira. E tudo acontecia. Era dor de cabeça, eu passava mal. E era isso, era aquilo. E tudo dava errado. E teve um dia que eu falei, não importa o que vai acontecer, esse dia eu vou. Só que quando tudo dava errado, vinha alguma coisinha pra dar certo naquilo que eu estava buscando ajuda. Então era problema no relacionamento, tava muito mal. No dia seguinte eu não ia pro culto, mas no dia seguinte o cara vinha e me mandava uma mensagem. Eu falava, então tá resolvido, tá tudo bem. Chegava no final de semana, tudo errado de novo, enfim. Fui, gostei muito, só que eu me tornei aquela crente, não era batizada, eu só ia no culto. Ia no culto de terça, ia no culto de domingo, ia pro bar sexta, ia pro bar sábado. O crente Raimundo, né? Pé na igreja ou todo mundo. Isso, Tava meio mussarela, meio calabresa. Um negocinho, sabe? O que as pessoas falavam muito pra mim é o equilíbrio. Porque Deus é o Deus do equilíbrio. Deus, ele só quer o seu coração. Aí você fazia esse equilíbrio, né? Um pouquinho do mal, um pouquinho do bem. Um pouquinho do mal, um pouquinho do bem, que isso? Já fazia um yang ali, uma parada oriental, cara. Ainda fazia um Ho'oponopono de manhã, uma oração de tarde, um tarô à noite, só pra gente balancear. E tudo bem, eu gostava muito, continuava indo mesmo nessa vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí... eu não entendi, não entendo até hoje por que e eu acho que isso é uma pergunta que provavelmente muita gente faz. Eu não sei se alguém um dia consegue essa resposta concreta. Eu sei por que eu. Isso é uma dúvida que não é uma dúvida que eu tenho de perguntar para as pessoas, mas assim, será que vai existir um dia que assim, eu sei por que eu? Vai. Amém. Yes. Aleluia, olha Deus agindo. Agora se vai ser nessa vida ou na próxima, né? Na próxima eu quero dizer na eternidade, pelo amor de Deus. Você que crê em reencarnação aí, irmão? Vamos conversar aqui, com a gente. E esta era a minha dúvida, né? Por que eu? Porque aconteciam umas coisas comigo e eu tava lá, né? Pé lá, pé cá. Deus não vai falar profundamente comigo porque eu não sei nem como que ele fala. Como que é a voz? Outra coisa bizarra, né? Como que eu vou escutar? Não, porque eu escuto a voz de Deus. Que escuta? Esquizofrenia é o nome. Esse é o nome daí que você tá escutando. E esse é o lado, né, da psicologia com a minha conversão. O lado racional da psicologia. Isso aí é esquizofrenia, isso aí é loucura, isso aí é isso aí, isso é isso aí. Você tá ficando maluco, não existe isso. Aquele lado eu, né, posso estar falando por mim. E eu tenho um lado, né, que Deus, né? Amém. Fez umas coisas aí. E esse lado cético do não acreditar, tipo, uma pessoa podia estar assim, sendo curada na minha frente, era, será que não era um teatro não, hein? Uhum. Será que não? Aquela incredulidade de dentro, De assim. dentro pra fora, era uma coisa que eu quero muito, mas eu não consigo. E num momento muito, muito, muito difícil da minha vida, eu fiz uma oração, eu acho que foi o divisor de águas, foi aí, eu acredito que foi onde... Acho que Deus estava esperando esse dia, ele sabia desse dia. Eu que não acreditava nesse dia. Só que esse dia eu tava tudo tão ruim que eu falei, é tudo ou nada. E eu falei, você também vai ter que me responder com provas. Isso é com Deus, tá? Ô, Deus, da glória. Sozinho, orando, falando com Deus. Eu falei, é o seguinte, se amanhã acontecer tal coisa, eu tomo a decisão e vou pra frente, mas você também me sustenta. Sozinha não vai rolar. E... tudo que eu tinha na minha vida, eu tinha certeza que Deus tinha me dado. E Ele me deu. Ele deixou muito claro depois pra mim, que Ele me deu. E Ele também me tirou por um motivo. E Amém. Quando eu acordo e a notícia é não, que dói. O não de Deus. Nossa, como dói o não de Deus. Oh, não. Oh my God. Mas é um não que você não percebe na hora, né? E aí eu falei, bom, eu tenho que sustentar a minha decisão. E foi isso. E quando eu sustentei a minha decisão, dias depois eu fiquei mal. E falei assim, não é possível que você fez isso comigo.
né? Você não é Deus, você não é o meu pai. O meu pai na vida aqui, ó, tá me ajudando agora. Tá aqui, ó, tá me salvando, tá me socorrendo, tá fazendo tudo. Eu falei, e você? Tô fazendo nada. E aí, do fazendo nada, eu falei, então tá bom, então. Então vamos sair todo dia. E aí eu me afundei em sair todos os dias, em buscar respostas em rolês, em ficar no mundão e vamos. Só que eu nunca fui assim, né? Eu sempre fui uma pessoa caseira, não gosto muito de rolê. E eu entrei nesse negócio e parecia que ele me puxava. Tipo, é isso mesmo, vamos viver, vamos isso, vamos aquilo. E é o viver, chegar à noite, chorar e chamar a única pessoa, Deus. Deitar no travesseiro e falar, por que Deus? Por que eu? Por quê? Por quê? Porque quando eu te pedi uma resposta, eu achei que você ia estar me sustentando do meu lado. E eu tô sozinha, tô vazia. Não tem nada do meu lado. E aí a gente entende que não era a hora da resposta. E é o que você falou, a resposta ela chega, mas não é talvez não é nem nessa vida que a gente vai entender o porquê. Porque às vezes a gente quer uma resposta, a gente morre e a resposta vem. E você nem vai saber. E aí... E a resposta por agora, é confiar em Deus. É confiar. Essa é a chave sempre de tudo. Depois que eu me converti, eu entendi que só existe isso. Tudo que você pode fazer é confiar e acreditar que uma hora vai acontecer. E isso vai forjando a sua fé, o seu caráter, Totalmente. né? E aí foram um ano depois, eu tava... Uma amiga minha, que era uma amiga de rolê, literalmente. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, você é muito especial pra mim e eu vou me batizar. E eu quero que você lá. E aí eu tava em casa, parei. E antes disso, a minha irmã já era convertida. Na época ela namorava. E os dois freneticamente, não, você tem que ir pra igreja, não. Eu falava, vou pra ser crente igual vocês, Deus me livre. Não quero. Esse fanatismo, esse negócio de igreja toda hora e acampamento. E eu falei, equilíbrio na vida. E eu sempre quis me batizar, mas eu tinha aquela ideia de eu não tô pronta. Não tô pronta, porque não tô indo na igreja. Todo mundo. Não leio a Bíblia, eu não isso, então eu só vou me batizar na hora que eu fizer tudo isso. Que engano. Se você tá assistindo isso, já pode se batizar amanhã. Próxima data do batismo, você pode ir. Era o que faltava, agora não falta você mais pode nada. ir, porque é isso que Deus espera de nós, né? E é isso que a Bíblia mostra. Ele não escolheu os perfeitos, ele escolheu os mais pecadores que você poderia imaginar e os que continuavam pecando enquanto estava com ele e fazia os porquês. O que eu me identifico com The Chosen é porque eu falo, que dó de Jesus, né? Porque aguentar essa galera aí, pelo amor de Deus. E o quanto que eles fazem a mesma pergunta que eu faço toda hora, tipo, não, mas por quê? Não, mas e quando que não sei o quê? E eu falo, gente, eu toda. Então, e ele escolheu pra andar do lado dele. E aí, a gente entende. É por isso que eu falei, eu não quero uma resposta, porque no fundo, a gente tem algumas mini respostas, né? Tipo assim, eu sei porque que ele também me escolheu, mas isso aí é com a caminhada. E ela me falou isso, não me batizei antes, não queria, e aí me acendeu um do nada, assim, vou também. Aí na mesma hora falou assim, vai porque é invejosa, né? Você só tá indo porque ela vai. E aí aquele pensamento muito maligno mesmo. E vai porque você é invejosa, né? Vai porque você quer roubar o brilho dela. E vinha umas coisas e eu falava assim, gente, mas não vai estar só ela, né? Não é um batismo exclusivo e tal. E eu tinha comprado um show. Eu lembro, nossa, perfeitamente desse dia. Eu comprei um show. E aí eu conversei com a minha irmã e falei assim, vamos batizar. Nossa, na hora ela chorou e... Nossa, vai. Era quarta-feira, o batismo era no sábado. Caramba. Ela faltou me botar num pote. Me trancar em casa. Não vai fazer mais nada. Amarro você na cama. E eu falei assim, eu tenho um show pra ir, mas eu não vou desistir. Eu já não estava mais bebendo por questões do corpo mesmo. Sempre fiz atividade física, então a gente sabe o quanto que bebida estraga. Comer, beber. E como eu jogo, então é pior ainda. Você não consegue. E aí eu falei, eu vou no show, mas eu não vou beber, pode ficar tranquila. E aí, lógico, né, tava lá no show e, super legal. E era um show mesmo, então tava a galera só assistindo e tal, não era uma balada em si. E aí no meio eu ficava, caramba, mas eu nunca fui no show da fulana, né? Ou eu também nunca fui no show do outro. Aí a minha amiga ainda virou pra mim e falou assim, quando você se converter, você vai fazer o que com suas roupas? Você vai doar? Você vai vender? Você vai poder ir em show? Não dá pra vestir? Você pode comer qualquer coisa ou você não vai poder comer nada? Você vai ter que deixar o cabelo crescer? Ela me fez um interrogatório que eu falei, então eu não sei também.
E aí você tá me deixando um pouco nervosa agora. E aí eu comecei com aquele negócio, caramba, é verdade, acho que eu não vou poder ir em show, né? Eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder aquilo, eu não vou poder. E aí foi muito não. Aí eu fiquei pensando, se eu deixar pro próximo, juro, o próximo eu vou. Segunda-feira eu começo. Certeza. E eu falei, no próximo eu vou. Nisso eu fui no banheiro. Não tava com o celular, peguei o celular, uma amiga, que é amiga dessa outra amiga, que ela é mais íntima minha. Ela falou assim, amiga, eu quero que você escute esse áudio agora. Mandou, né, caixa alta. Falei, meu Deus. Eu sendo psicóloga, eu sempre fico em alerta, e, né, meus amigos, enfim. Falei, meu Deus, quem era? Era o pastor daquela igreja me mandando um áudio, porque ela mandou um áudio pra ele falando da minha preocupação em querer se batizar, porque eu falei pra ela, e não estar ativa na igreja e tudo mais. E neste áudio ele fala o meu nome, ele fala, Carol, eu quero te tranquilizar, que não sei o que, e eu tava no banheiro. Nessa hora eu desmoronei, eu arrepiei, eu comecei a chorar, e eu falei assim, eu vou embora. Eu acho que o cara tinha cantado 3 músicas. Falei, vou embora. Aí minha amiga, não, mas você tá passando mal, não sei o que. Eu falei, meu, não tô legal. E era uma coisa dentro de mim muito forte, tipo, vai embora. E eu falei, eu vou embora porque acho que vai acontecer alguma coisa. Eu tô com, sabe, sexto sentido, pressentimento, amiga. Aquele negócio. Premonição. Melhor você ir. Sabe, que a gente... E daí eu fui embora. Aí já era quinta-feira, sexta-feira, não fiz nada. Falei, não vou fazer. E eu falei, vou tomar essa decisão. Aí no sábado, minha irmã literalmente foi a primeira a me acordar 1000 antes da hora de ir. Acorda, bom dia, é o dia da sua renovação, você vai... Eu assim, bom dia, querida, tudo bom? Acho que nada vai acontecer. E eu não tenho palavras pra esse dia assim. Desse dia, porque eu sempre falei, o dia que eu me batizar, eu quero ser uma cristã fiel a Deus. Eu não quero brincar com o nome dele, eu não quero fazer nada em vão. Eu não quero errar, eu não quero sair, eu não quero nada. Eu vou ser do jeito que tá na Bíblia. Então assim, não pode ter relações, você não pode isso, não vou ter. Como eu vou conseguir? Eu ficava, não sei, né? Que eu era do mundo. Não, gente, calma, né? Tô falando do mundo assim, de sair, de ter um livre acesso. Era do mundo, mas era quietinha. Isso. Porque tem do mundo bagunceiro, né? Tem do mundo bagunceiro. Eu era vibe quietinha. Eu sempre fui. Eu tinha medo, né? Eu tinha medo das coisas acontecerem. E aí eu ficava, eu não sei como eu vou aguentar, mas eu vou. E aí eu fui, me batizei. Na hora que eu ia lá me batizar, eu não sei explicar, assim. Parecia que meu corpo tremia, eu não conseguia andar pra chegar no negócio, né? Uau. E eu não conseguia andar, eu tremia muito. E eu lembro que o pastor olhou pra mim e falou assim, o Espírito Santo tá com você nesse momento. Amém. E eu, que bom, né? É o que eu esperava. Glória a Deus. Porque na hora eu tava assim, tá, e esse carinha aí Era esse o combinado? Não era ele, era ele e tal. E eu sei que na hora que eu sentei, a última coisa que eu lembrei foi, a Carol do passado, ela não existe mais. E aí eu deitei e eu levantei. Aleluia. E aí parece que eu tava flutuando e tal, né? E aí tem uma coisa engraçada. Meu pai vai assistir, porque eu vou falar pra ele assistir isso aqui. Amém. Que ele assistir tudo que a avenida dele vai. Aí sim. E aí eu lembro que eu sentei no sofá, era um sábado. Sentei no sofá, olhei pro meu pai e falei, o que faz agora? Tipo, eu só sabia chegar até aqui. Eu só aprendi até aqui, não sei o que faz agora. Eu fiquei, tá bom, o que faz agora? Tava perdida. Eu tava perdida na sala. Porque sábado eu ia estar me arrumando, já sabia pra que rolê que eu ia. E não só rolê, eu já sabia que eu ia jantar com tá fulano, com isso, com aquilo. E eu sentei, meu pai falou até hoje pra mim, ele, sabe uma cena que não sai na minha cabeça? Você sentada lá, com o cabelo molhado ainda, e olhou pra mim e falou, o que faz agora? E aí eu falei, até hoje, pai, eu não sei o que faz, mas eu sei que eu tô nunca cheguei indo. nessa parte, né? E aí minha irmã chegou, que ela tava na casa do namorado dela, ela falou, não, que você vai no culto hoje, e eu já vou te mostrar, e não sei o que, e aí você já vai escolher uma igreja, tem que escolher, e eu, bora, vamos. E aí a gente foi indo. E aí foi a trajetória, então assim, eu já fui pra uma igreja, à noite eu já tava num culto, e eu me senti uma estrela de Hollywood nesse dia, todo mundo abraçando, meu, que legal, isso e aquilo. Isso é uma coisa muito legal que eu só encontrei na igreja evangélica. Que as pessoas, elas te acolhem, elas te abraçam, elas ficam felizes que você saiu daquilo. Todas as outras, as pessoas ficam, mas nessa eu vi um acolhimento, um assim, vem comigo. Eu não te conheço, mas você vai com a gente no pós,
culto, você vai isso, você vai aquilo, vem cá, você tem um house, você vai conhecer, você vai conversar, a gente vai te acolher. E aí você entende que, o que eu faço agora? O Espírito Santo estava comigo. Agora sou, limpa. E aí você entende que assim, Poderosa. o pecado ele ainda tá todos os dias com você e você luta todos os dias contra. E tanto que no começo aconteciam as coisas comigo e eu tava lá, tipo, cadê Deus? Não sei o que, bravona, espírito de Pedro e tal, não tô nem aí. E o que mudou a minha chavinha? Hoje, eu vou fazer 1 ano de convertida agora, segunda-feira. Meu Deus do céu, olha que honra. Segunda-feira, vai ter bolinho. Dia 1º de abril. Caramba. Era o dia da mentira, mas deu. Você vai estar assistindo esse episódio no dia em que ela tá fazendo. Então me dá os parabéns aí, mano. Escreve eu vou ler. Parabéns, Carol. Escreve aí. Todo mundo escrevendo parabéns, Carol, tá? Por favor. Depois a gente vai passar aqui também o @, as hashtags, todas as redes sociais aí, Pode o perfil ir. da Carol. E aí, todo mundo deixando aquele parabéns lá, um aninho. Um aninho, Caramba, Isso aí, uma e vai ter baby. o Pix dela também pra você isso depositar aí. o valor do bolo, se você quiser. Isso! O valor do bolo. Olha, meus pacientes fazem isso no meu aniversário. Qual sabor você gosta? Cara? Chocolate, gente. Chocolate. Chocolate puro Com ou chocolate. prestígio? Não, chocolate puro, purinho. Qualquer chocolate tá bom, me agrada, me deixa feliz. Tá na Páscoa, pode ser Aleluia. o valor do ovo. Pode Pode ser, botar ovo de pode chocolate. ser. Eu super topo tudo. Mas Muito eu topo a oração, já tá bom. Já é um começo, já, né? já tá ótimo. É. Orarem, tá bom. A palavra fala pra semear, irmão. Então, É. semeia. Deixa Deus te usar. Multiplicar. Deixa Deus te usar, gostei. Usar na casa. Bateu no ponto aqui, casa dos 1000, viu? Caramba, bom. Ele falou que multiplica. 3 nos 1000. Aleluia. 3 Não, zeros. eu recebo, porque assim, pra você dar um presente de R$1.000, pra você semear R$1.000 na vida de uma pessoa, quer dizer que você tem ou só essa quantia ou um pouco mais. É. Então, eu recebo. Eu recebo também. Eu recebo. Eu recebo. Amém. Aleluia. Aí, você recebe aí também? Que recebe aí, todo mundo. E faz 1 ano, e o que mudou foi exatamente isso. Todos os dias eu luto contra a minha carne. Esse é o ponto. Todos os dias eu acordo lutando contra a minha carne, contra a minha profissão. Muitas vezes eu já questionei Deus por quê disso. Porque vai muito contra, bate muito de frente. Eu não era da igreja. E de repente eu não atendo pessoas da igreja. E depois que eu me converti e eu aceitei, isso é o mais importante. Porque se converter, todo mundo se converte. Vai lá, toma banho na igreja, faz aquele ritual lindo, vai embora e não pratica. Quem pratica, quem tá lá todo dia, quem faz tudo, as coisas fluem, acontecem e aí Deus vai te usando e o Espírito Santo vai te usando e as coisas vão fluindo. E aí você entende que o porquê da sua profissão, o porquê que você tem que continuar, o porquê que o racional não vale tão a pena, o porquê que se você decidiu ser cristão, é a religião do crer. Nem vem isso, não, nem vem, não vem. Se você não vai acreditar, não vem. Porque é isso, a gente é movido pela fé. Só, ponto. E aí o que mudou a chavinha foi justamente isso. Eu entendi que tudo que aconteceu na minha vida, 2 anos depois do episódio que aconteceu, da minha maior dor, que eu classifico assim, que eu senti, foi essa que Deus me usou, porque se eu não tivesse rompido, eu não teria me batizado. E eu não estaria aqui hoje. Então precisou dessa dor extrema pra eu estar aqui hoje. E aí a dor que é extrema que eu falo é cada um tem a sua dor, né? Então essa pra mim foi uma dor muito grande, porque foi uma dor que eu acreditei que era uma palavra que eu tinha desde sempre. Eu tive, ele tomou, e aí a gente entende que Deus dá e Deus tira. É dele, tudo é dele. Amém. Então nada é meu. Ele me proporcionou a viver aquilo, foi legal, foi incrível, aprendi muito, amadureci muito, ganhei o presente mais perfeito da minha vida. Aleluia. E hoje eu olho pra trás e falo, ai Senhor, perdão por 10 mil porquês, que hoje você me deu o porquê do maior porquê de tudo. Aleluia. E aí disso da fratura, né? Quando aconteceu o episódio, na hora eu comecei a chorar muito, porque é uma dor, né? Então na hora eu gritava não, a única coisa que eu lembro, eu gritava não, e eu só chamava Jesus, eu falava, Jesus, só não saia do meu lado, porque talvez a dor seja um pouco menor. Porque se você sair daqui, aí vai doer muito mais. Então eu só falei, não saia daqui, porque era a melhor fase no esporte, né, eu posso falar, que eu já vivi. Eu jogo desde os 10 anos vôlei. Eu tô com
Sou nova 26. ainda. Tô com 20. E aí, agora, vou falar no Master. Mentira, não tem esse negócio com a idade não, mas vamos falar que no Master agora é mais complicado, né? Porque assim, e como pode agora no Master eu tá na minha melhor fase, ganhando vários destaques, times me chamando, nunca aconteceu isso. Eu tava me sentindo uma estrelaça. Tipo, eu preciso falar com a fulana que eu quero o contato dela, que eu quero que ela jogue no meu time. Vamos lá treinar num lugar que tem lista, mas o técnico quer que você vá e, pô, o técnico te adorou. E eu, caraca. Concorridíssima. Não, outro nível. Aí eu vou lá e rompo o joelho. Eita, e aí eu vou ter Deus. que ficar 1 ano afastada do meu nível hard de, nossa, você tá muito bem. E aí pra eu entender que em tudo dai graças, como que eu agradeço? Eu tava agradecendo antes, quando ele tava me dando o privilégio de ser vista, de estar no holofote, de todo mundo me buscando. Aí na hora que ele me tira isso, eu fico, né? Eu tô esperando seleção, senhor. Daí tem que vir coisa grande. Aí é então. maravilhoso. Aí vai vir. E foi daí, eu lembro exatamente disso. Antes eu perguntava por quê, eu questionava, eu ficava brava, eu demorava pra entender. Né? O senhor acho que tem que ter muita paciência comigo. E agora não. Esse dia ele marcou muito na minha vida. Porque eu tinha uma esperança com Deus da cura. E eu orava e eu pedia pra todo mundo orar. E isso que é o bom da comunhão, né? Todos os grupos orem por mim, porque Deus pode mover, Ele pode fazer. Porque o joelho, ele saiu do lugar, ele saiu, ele voltou, e quando eu já fui direto pro hospital, o cara falou, tá tudo certo. A patela tá no lugar, tá tudo. Eu falei, ai, senhor, não acredito. Mas quando eu andava, falhava. E aí ele falou, mas aí pode ser o ligamento, e aí é 1 ano sem. Eu falei, não vai ser. Deus cura, Deus vai colar. Deus vai curar, tem que colar. Se ele fez, ele arruma. Né? Ele, olha a Bíblia, olha quantos testemunhos a gente tem, olha quantos milagres ele fez. E eu orei, pedi. E a última palavra sempre é dele, né? E assim, eu ainda não fiz a cirurgia. Quiser aí, Senhor. Tamo aí ainda, pra poder colar antes. Mas eu já entendi que tem um porquê. Tem um propósito por trás de tudo isso. Vai dor ter. Tem um porquê, né? Ela vai ter um porquê. E eu só pedi pra ele não sair do meu lado. E ele deixou muito claro naquela hora. Eu não saí do seu lado. Eu tô sofrendo com você, eu tô chorando com você. E ele colocou um episódio exatamente assim. Foi daí que eu parei de reclamar e eu comecei a agradecer. A minha tia faleceu no final do ano passado. E ele colocou exatamente essa cena, porque eu vi ela na hora, né? Ela passou mal em casa, enfim. E eu vi a cena dela. E aí ele fez a analogia assim, ó. Isso aqui é o fim. Isso aqui. Aí ele me colocou na dor. Não é o fim. Vamos continuar. E aí eu tô aqui. Glória a Deus. Aleluia. E aí acho que é isso que faz transformar, né? É você ter todos os dias essa comunhão com o Senhor pra você ter esse discernimento. É fácil, não é? Não é. É papo pra mais um outro podcast, porque a gente tá chegando aqui no nosso final do nosso podcast. Coloca aí, viu? Queremos mais. Se você quer ver de novo a Carol aqui pra comentar o resto desse episódio aqui, escreve aí embaixo. Volta, Carol. Pessoal. Volta, Carol. Volta, Carol. Muito bom. Volta, Carol. A gente vai deixar aí os contatos das nossas redes sociais, a rede social da Carol, o Pix dela pra você abençoar ela com esse semear presente. um chocolatinho. Um presentinho de 1 ano, Um vai. presentinho, né? Muito merecido. Sem fala falhas, hein? Sem falhas. Nunca pensei em sair. sério. Chocolate, ao leite, hein, senhoras e senhores? Ao leite. Aproveita que tá na Páscoa e já tá com promoção de ovo, porque já... Gosto, gente. Já Gosto de passou, leite. Chega no mercado e fala Vai assim, tá na quanto que é o promo. ovo? É 50. Aí quebrado, 25. Manda. Quebra e... Vem no culto. Não faça. Quem quiser entrega no culto, já vem no culto, já é abençoado. Glória. Já. Boa, muito bom. Boa. É isso aí. Já conversa e pronto. Glória a Deus. Gente, obrigado por você que assistiu até aqui. Continue orando aqui pela sua igreja, continue orando pela Carol. Lembre-se que a gente vai continuar aqui com os nossos INDcast. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, escreve seu comentário aqui e a gente se vê no próximo podcast. Um beijo pra você, Deus te abençoe.